As atividades da manhã. A gente passa agora para o nosso balanço bibliográfico sobre violências, enfim, com a professora Rochelle Facchineto, da Federal do Rio Grande do Sul. É um artigo também em coautoria com a Lídia Mauri Madeira, com a Gênia Perla de Ángeles de Aquino, Leonardo Jaminski, todos da Federal do Rio Grande do Sul, e os comentários do professor Daniel Irata, da UF, a quem também a gente agradece muitíssimo. Então, Rochelle, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu queria, então, formalmente, agradecer o convite dos organizadores, o Luiz Augusto, a Lorena, a Mariana, a Márcia também, para estar aqui. E, sobretudo, nesse momento em que o texto ainda está em construção, portanto, as contribuições de vocês serão muito bem-vindas para a gente poder dar um fechamento, então, para esse material. Então, como a Mariana já mencionou, é uma produção coletiva, são aí 8 mãos, com as colegas a Lígia, que é da Ciência Política lá da URGS, a Jânia, que é da Sociologia da Universidade Federal do Ceará, e o Leonardo Geliski, que é doutorando em Políticas Públicas, que também se integrou nesse processo, nos ajudando, e foi também fundamental nesse trabalho. Então, nos coube a tarefa árdua e desafiadora de produzirmos um balanço, uma reflexão, uma revisão nessa área de estudos, que é bastante expressiva em termos de produção, bastante ativa e dinâmica, se constitui essa área, ou esse campo amplo de estudos, digamos assim, a partir da década de 70, e há um boom nessa produção, sobretudo a partir do final da década de 90. Então, para nós termos uma ideia, assim, do que é a produção um pouco da expressividade e o dinamismo da produção, nesse campo de estudos. Em 2007, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um levantamento, utilizando o banco de teses e dissertações da CAPES, e fez uma busca a partir dos resumos e das palavras-chave do trabalho, identificando naquele período esse total de teses e dissertações com as palavras-chave violência, crime, direitos humanos, polícia, justiça criminal, tráfico de drogas e prisões. 10 anos depois, nós temos um outro balanço, que é o do Marcelo Campos e do Marcos Alvarez, que já identifica um expressivo crescimento em relação a isso. Quer dizer, nós temos aí, passamos de 2.000 teses e dissertações para 12, quase 13 mil teses e dissertações com a palavra violência. E se nós formos ver, os outros temas também do crime, passa de 1.075 para quase 4.000 trabalhos, polícia de 600 para quase 3.000 teses e dissertações. Nós atualizamos agora em janeiro, apenas a título de ilustração mesmo, que também de 2017 para 2019 já um crescimento aí de 4.000 teses, sobre violência, 1.000 e tantas teses sobre crime, sobre prisões, passa de 124 para 817. Então, a gente vê aí que os percentuais de crescimento nessas produções são, de fato, bastante significativos. Também, há o que explica também a multiplicação desse boom tem a ver com a criação de revistas especializadas na área, a Revista Brasileira de Segurança Pública, a Revista Dilemas, a Violência e Sistema Penal, enfim. Então, há também a constituição desses espaços de produção que vão dando ímpeto também a essa produção. Há também um outro cenário, que é o dos editais governamentais, que passaram a ser produzidos, sobretudo, lançados a partir de 2000, 2002, editais pensando a segurança pública, edital pensando o direito, que tem fomentado também muitas pesquisas que se desdobram também em publicações nessa área. Pode passar, por favor. Então, não apenas a produção é bastante expressiva, como é também bastante significativo o número de balanços produzidos na área. Depois eu vou mostrar para vocês uma sistematização que a gente fez.
no sentido de tentar partir também de toda essa produção, né? Entender um pouco o que tem sido, quais têm sido os dilemas e as controvérsias desse campo de estudo. Então, o desafio também que se colocou para nós nesse momento da produção desse texto é um pouco esse cenário, né, em que há uma expressiva produção em termos de teses, dissertações, artigos, relatórios de pesquisa, também uma expressiva produção em relação aos balanços e revisões bibliográficas produzidas desde a década de 90. Então, nós tínhamos um desafio que é não apenas produzir um balanço, mas tentar, de alguma forma, trazer um olhar um pouco inovador também para esse campo de estudos. Então, os balanços produzidos até então tinham como enfoque, sobretudo, a questão da produção, o tema da produção na área, né? Nós procuramos, então, tentar trazer um enfoque na formação dos pesquisadores nessa área. Então, a gente tentou optar por um olhar, um recorte, né, que pudesse partir dos pesquisadores que são considerados pioneiros nesse campo de estudos, mapeando, portanto, as diferentes gerações que vão se constituindo dos pioneiros da década de 70. Né, que nós nomeamos aqui, né, as gerações dos estudos sobre crime, violência e justiça criminal. Então, uma primeira ponderação é importante. Aqui, para título de nomeação, nós adotamos, né, essa forma genérica, que é os estudos sobre crime, violência e justiça criminal, mas é muito importante que a gente enfatize que a própria nomeação desse campo, dessa área de estudos, ela é bastante controversa, porque é um campo que se dedica ao estudo dos fenômenos da violência, que se dedica ao estudo das instituições de controle social, o estudo das políticas públicas, o estudo dos temas de direitos humanos. Então, ele perpassa, né, muitas temáticas e fenômenos e também, né, diferentes áreas. Então, sociologia da violência também, né, tem se tensionado o quanto ela dá conta, já que desde os pioneiros há as áreas da ciência política e da antropologia que também produzem. Então, a nomeação desse campo, né, é um tanto controversa. A partir de 2000, há um certo consenso também em se nomear como campo da segurança pública. Então, por isso, é também, né, um pouco um campo minado. Assim. A gente, para fins de uma definição, então, um tanto, né, genérica, nós optamos no texto por nomear dessa forma, mas entendemos também, endossamos, né, essa perspectiva de que é uma escolha que não dá conta dessa complexidade, mas ela é mais operacional nesse sentido, que é os estudos sobre crime, violência e justiça criminal, o modo como nós vamos nos referir a esse campo ao longo do texto. Outras ponderações que são importantes, né, é que esse mapeamento proposto no nosso artigo, ele não se pretende exaustivo desse campo de estudos e dessa área de produção, justamente porque nós partimos de uma seleção que é bastante específica, né, que é a partir dos pioneiros, né, de que há, né, já um relativo consenso em torno desses pioneiros. Então, esse é o nosso ponto de partida. Portanto, nós não estamos falando de uma forma geral sobre esse campo, mas, né, todas as nossas considerações se dão a partir dessa seleção. E, portanto, essa seleção ela implica considerar que diversos pesquisadores que são referências fundamentais nesse campo de estudo, que têm uma inserção, inclusive internacional, nacional e histórica, não estarão incluídos nessa análise, né? Então, esse é um dos nossos percalços, né? Também é importante considerar que como nós não estamos olhando a produção e a formação, há que se tem em mente que muitos desses trabalhos, inclusive, poderão não ser sobre as temáticas específicas da violência e do crime, mas, né, foram orientados por pioneiros nesse campo de estudos, né? Então, como o nosso enfoque não é a produção, mas a formação, então também há essa consideração a fazer. E, portanto, essa seleção ela busca compreender e entender como foi se dando a ampliação, né? Como foi se dando a diversificação e a ramificação e, sobretudo, o potencial de formação a partir desses pioneiros, tentando não concentrar numa dimensão individual, mas tentando pensar uma articulação entre trajetórias e
uma dimensão mais institucional. Então, a nossa tentativa foi articular um pouco essas dimensões para a gente também não entender só numa perspectiva do pioneiro, né? Pode passar, por favor. Então, o nosso trabalho, ele percorreu, nós vamos apresentar aqui 2 percursos, até teria um terceiro que a gente fez em parte, e aí estamos nesse dilema, assim, se a gente incorpora ou não, enfim, mas eu vou detalhar melhor aqui os 2 principais percursos que nós traçamos, né? O primeiro foi um balanço dos balanços. Então, nós tentamos mapear, né, desde o primeiro balanço na área, que foi um balanço produzido pelo professor Sérgio Adorno, em 1993. E tentamos, então, fazer, né, uma síntese, sistematizar, portanto, esses balanços. Então, nós entendemos que todos esses trabalhos que foram produzidos têm elementos suficientes para caracterizar a produção bibliográfica da área nos seus diferentes períodos, como a gente vai ver depois na sistematização. Então, esses balanços, eles sistematizam uma ampla diversidade da produção, que contempla desde livros, capítulos de livros, artigos, relatórios de pesquisa, teses e dissertações, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa na área. Então, esses balanços dão conta de toda essa produção e dinâmica de organização, né, da área. Eles também contemplam múltiplos desenhos e objetos de pesquisa, sistematizando desde os temas que foram trabalhados, quais os referenciais teóricos que têm sido mobilizados, teóricos e metodológicos, aspectos biográficos dos fundadores e também dimensões institucionais dessa produção. E o recorte temporal, né, desses balanços, ele dá conta desde a constituição desse campo de estudos na década de 70 até trabalhos muito recentes publicados em 2018. Então, há menos de um ano nós temos, que é inclusive pela BIB, né, o número 84 da BIB, é todo sobre a temática da violência. Então, é um balanço bastante denso e aprofundado, são 6 artigos, né, mais a apresentação do Raton, e cada um desses artigos analisa um aspecto do campo, né? Uma discussão metodológica dos trabalhos, outro artigo analisa só o tema dos estudos prisionais, dos estudos policiais, o sistema de justiça, enfim, né? Um texto do professor Daniel e da Jânia também sobre etnografias utilizadas nesses trabalhos, né? Então, de fato, um balanço muito recente, muito extensivo, né? E aprofundado, que dá conta de muito da produção e também em termos das temáticas, né? Então, pode passar. Então, o nosso objetivo nesse primeiro percurso é sistematizar as principais contribuições dessas revisões e balanços, identificando tensões e questões que permanecem em aberto nesse campo de estudos. E, na medida do possível, procurar correlacionar com alguns dos nossos achados, né, nesse segundo percurso que nós traçamos. Então, aqui está uma síntese, digamos, né, desses balanços que nós identificamos. Aqui vocês podem observar, né, nós fizemos aqui, não sei se dá para todo mundo enxergar, não, né, eu sei, é terrível, mas eu confesso que eu também tenho algumas limitações que, né, das pirotecnias que não me deixaram ir além disso. E foi o jeito de tudo caber num slide, né? Mas, assim, nós temos aqui os autores, certo, desses balanços, o ano em que esse balanço foi publicado, então nós temos, vejam que há uma frequência, assim, né? 93, 99, 2006, 2009, 2000, 2011, 2016, 2017... Os recortes temporais das análises contemplam desde a década de 70 até o contexto contemporâneo, né, até 2017, e os enfoques ou as unidades de análise que têm sido considerados. Então, a gente vê artigos, teses e dissertações, grupos dos diretórios do CNPq, né, a reconstrução das trajetórias desses pioneiros, muitas análises, né, centradas também nos periódicos A1 e A2, né, melhor avaliados pelo Qualiscapes, né. Então, isso para a gente ter uma ideia, né, desse universo todo de produção de balanços, né, que têm sido produzidos.
Pode passar, por favor. São 15. Né? Nesse nosso levantamento são 15. Até acho que tem mais um até que nós podemos incluir, que é o do César Barreira e do Sérgio Adorno, de 2010, que ficou fora desse, que para a versão final vai ter que ser incluído. Então, na verdade, são 16. Então, esse foi um primeiro momento, né? Nos apropriarmos um pouco dessa produção e aproveitarmos tudo isso que foi produzido de uma forma reflexiva. Um segundo percurso, então, foi mapear, a partir desses pioneiros, né? Quais são as diversas linhagens dos estudos sobre crime e violência no Brasil, né? Então, pode passar, por favor. Então, esse segundo percurso, né, nós estamos tentando entender essas linhagens a partir dessa ideia, de uma ideia de formação, né, da capacidade que esse pioneiro teve, não só de formar seus orientandos, mas os seus orientandos formarem novos orientandos e assim sucessivamente construindo diferentes gerações de pesquisadores. Então, aqui nós estamos entendendo linhagem, né, com uma dimensão mais operacional, como a formação de novos pesquisadores. Então, nós não pressupomos que haja nenhuma necessariamente, né, vinculação temática ou né, metodológica ou teórica em relação a isso, mas ela é mais nesse sentido de pensar a formação e a vinculação institucional. Então, nós entendemos que cada pioneiro considerado aqui constitui uma linhagem no campo de estudos, né, sobre crime, violência e sistema de justiça no Brasil. Então, os considerados pioneiros constituiriam para nós a primeira geração, seus orientandos a segunda geração, os orientandos dos seus orientandos a terceira, orientados, porque nós estamos aqui falando de orientações concluídas, né? Então são só os doutorados concluídos, e chegando então até a quarta geração de pesquisadores. A nossa escolha pelos pioneiros, ela se dá tanto por essa obra, que é também uma referência nesse campo de estudos, que foi publicada em 2011, que é, enfim, né, uma organização do Fórum, da Ampox, enfim, né, tem dos INCTs também, que reconstrói a trajetória desses pesquisadores que são considerados pioneiros, né? Então, tanto essa obra, que vai tentar garimpar, né, e mapear esses pioneiros, quanto a análise dos balanços anteriores, nos dão, né, um pouco a legitimidade para falar, né, que há um relativo consenso em relação a que esses pesquisadores sejam os pioneiros nesse campo de estudos, né? Então, muitos deles podem nem se considerar, né, pioneiros, mas, enfim, eles assim são nomeados por produzirem uma reflexão sistemática e contínua nessa área de estudos desde a década de 70, né? Então, volta só um pouquinho. Aqui é importante mencionar, né, que são, ao todo, a obra analisa, né, a partir de entrevistas e obituários, no caso de dois pioneiros que já faleceram, né, reconstrói, portanto, as trajetórias, né, biográficas e institucionais desses pesquisadores. Ao total, são 16 pesquisadores, mas para o nosso estudo, como nós estamos estudando as linhagens a partir da formação e buscamos, né, esses dados nos currículos Lattes das orientações de doutorado concluídas, 2 pesquisadores tiveram que ser excluídos dessa seleção em função de que eles não possuem orientandos concluídos de doutorado, né, que é o caso do Antônio Luiz Paixão, né, que também já é falecido, e da professora Julita Lengruber, ambos referências fundamentais desse campo de estudos, mas que, por questões metodológicas, acabaram ficando fora do nosso recorte. Então, dos 16 pioneiros, nossa análise contempla 14 deles, certo? Então, com relação aos procedimentos metodológicos, né, a nossa coleta de dados, então, foi baseada na pesquisa dos currículos Lattes dos 14 indivíduos pioneiros no campo de estudos da sociologia da violência no Brasil e seus orientandos. Nós extraímos informações como nome do indivíduo, gênero, orientador, linhagem e geração, né, a ascendência a partir dos pioneiros, portanto, se é a primeira, segunda, terceira ou quarta geração, o ano de defesa da tese, a área do curso do doutorado, né, do programa
de pós-graduação, qual a instituição, o tipo de instituição, se é privada, pública ou internacional, e os dados do local da instituição, país, região e estado, né, no caso de ser sediada no Brasil. Então, para descrever os dados, né, adotou-se os instrumentos de estatística descritiva, tentando pensar, né, essa caracterização desses ciclos e dessas gerações, tanto em aspectos mais gerais quanto em aspectos mais individuais. Pode passar. Então, para a gente ter uma ideia, né, do potencial de formação, né, dessas linhagens, aqui nós temos um total por linhagem, digamos assim. Então, aqui não são apenas os orientandos dos pioneiros, mas toda a linhagem. É importante que a gente comece a olhar para os pesquisadores, não como pesquisadores, mas como linhagens, né? Não como indivíduos, mas como, né, todo esse potencial de formação que eles acabam tendo. Então, aqui é importante considerar que há pesquisadores com idades, trajetórias variadas e tempos de orientação que são muito diversos e que, por isso, vão repercutir nessa diferença de orientações, né? Então, há que se considerar, por exemplo, né, o fim do doutorado, por exemplo, dos pesquisadores e o momento em que eles começam a orientar o doutorado até finalizarem uma orientação. Então, são, né, essas temporalidades que também explicam essas diferenças. Então, esse mapeamento, ele não tem qualquer pretensão de aferir, né, quantitativamente a produção, mas muito pelo contrário, mostrar, né, as ramificações e a capacidade de formação de novas gerações a partir desses pioneiros, né. Então, nós identificamos um total de 591 pesquisadores nessas 4 gerações que derivam desses 14 pioneiros. Pode passar, por favor. Eu não vou, acho que não vou entrar em muitos detalhes, até por conta do tempo, assim, né? Mas. Oi? 10? Não vou mesmo. Bom, aqui nós temos, então, a distribuição das gerações em cada linhagem, né? Para ver, por exemplo, como há dinâmicas e processos muito distintos, né? Enquanto há alguns pesquisadores que têm mais orientandos, né, de segunda geração, que seriam seus orientandos diretos, há outros que já um número maior na terceira geração, portanto, os orientandos dos pioneiros, né? Outros também que se destacam já por um número expressivo, como é a Maria Estela Grossi Porto, de pesquisadores da 4ª geração, né? Então, é interessante a gente identificar, assim, né, esses movimentos cada linhagem, né, as 4 gerações, como elas se distribuem. Pode passar. Esse gráfico aqui, ele na verdade, ele dá uma ideia de temporalidade, né? Eu sei que vocês não vão conseguir, aquela coisa que a pessoa põe, mas que sabe que não vai ter muito efeito, mas essas marcas, elas denotam a temporalidade da duração dessas orientações. Então, o início, né, dessa barra é a data da primeira defesa, o ano da primeira defesa concluída. E o fim, né, do ano da última defesa. Então, na verdade, ele não contempla a sistematicidade, né? Portanto, não significa que tenha sido contínuo esse tempo todo e não tenha tido um intervalo. Ele só demarca o ano da primeira defesa e o ano da última, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, a segunda geração, né, a longevidade da linhagem do professor Luiz Antônio Machado da Silva, que começa a orientar e concluir suas orientações na década de 80 e continua ativo até hoje, né, produzindo as suas orientações, né, é um fenômeno, exatamente. Outros pesquisadores, enfim, que começam concluir as suas orientações, né, ainda na segunda geração, a partir da metade da década de 90 em diante, e aí, enfim, né, a 4ª geração um pouco mais recente, então, para a gente ter uma ideia dessas diferentes temporalidades das gerações, né, a duração delas ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Esse gráfico, então, ele mostra, né, o número de pesquisadores em cada geração. Nós começamos com 14, passamos, né, para um número bastante expressivo na segunda geração, 251, 286 na terceira geração e 40 na 4ª geração. Então, é importante destacar, né, primeiro, o potencial, né, a capacidade, enfim, de formação desses pioneiros, né, enfim,
e os desdobramentos também institucionais dessas relações, né? E, sobretudo, destacar que em todas as gerações, os professores continuam orientando, né? Então, ela é antes uma fotografia do momento do que, né, desse momento do que propriamente. Então, a tendência é que essas gerações também aumentem ao longo do tempo, na medida em que outras orientações também vão concluindo, né? Em relação à distribuição de gênero, né, é interessante a gente perceber que dos 14 que nós consideramos, 12 eram do gênero masculino e duas mulheres. Claro que, considerando, então, né, a inclusão da professora Julita e do Antônio Luiz, nós teríamos 13 e 3, né, que muda bastante em relação ao total, mas como eles estão fora do nosso recorte, né, já passamos para a segunda geração a quase uma equivalência no gênero das gerações, né, 114 mulheres, 137 homens. Na terceira geração já supera, né, o número de mulheres se torna predominante, e assim nas demais, então totalizando, né, 307 mulheres e 284 homens do total de 591. Então chega a 51% o total das mulheres na nossa rede, digamos assim, né? Pode passar. Aqui é uma distribuição por linhagem, né? O gênero por linhagem. Então, aqui para facilitar, né? Os meninos estão de azul e as meninas estão de rosa. Então, dos 14 pioneiros aqui, né, em 8 nós percebemos que há proximidade no número de pesquisadores, né, do gênero feminino e masculino, e alguns extremos, assim, né, por exemplo, a professora Maria Alba Zaluar, o Roberto Cante de Lima e o Sérgio Adorno, há uma preponderância das mulheres, sobretudo na linhagem da Alba Zaluar, e no Cláudio Beato, o Michel Missi e o Paulo Sérgio Pinheiro, então uma preponderância dos homens, né? Então, vou seguir por conta do tempo aqui, não vou conseguir aprofundar muito. Aqui, esse gráfico mostra, então, o total, não é por gerações, aqui é o total de teses concluídas ao longo do tempo e a distribuição de gênero. Então, é interessante perceber, de fato, né, a intensificação da formação a partir do final da década de 90 e, né, o pico, digamos, né, aqui a partir de 2012, em alguns anos, né, 2015, 2016, formando quase 60 doutores por ano, né, essas gerações. E também é interessante perceber que a partir de 2010 até 2018, o número... até 2017, o número de mulheres é superior ao número de homens, né, de 2010 a 2017. A diferença é pequena, mas há um número superior de mulheres ao número de homens. Pode passar, por favor. Esse outro gráfico, ele mostra as áreas de formação das gerações, né? Também não fica muito visível, mas eu vou tentar resumir para vocês. Na primeira geração, nós temos todos os pioneiros derivando das ciências sociais, né? São as ciências sociais a área de formação de todos eles, com predominância, né, de mais de 60% da sociologia. Então, sociologia, antropologia, ciência política, ciências sociais e estudos políticos. Na segunda geração, já há uma diversificação um pouquinho maior, com a inclusão de alguns estudos de algumas áreas, como direito e saúde coletiva. Mas ainda com mais de 60% da sociologia e predominância ainda das ciências sociais, certo? Na terceira geração, um movimento interessante que a gente percebe uma diversificação muito maior das áreas, né? Incorporando muitas áreas das ciências sociais aplicadas, como direito, administração, mas também uma diversificação dentro das ciências humanas, história, psicologia, educação, né? Então, mostra que ciências sociais, a sociologia perde um pouco espaço nessa terceira geração. Na quarta geração, se tornam bastante expressivas as áreas das ciências sociais aplicadas. Embora o número das ciências humanas ainda seja superior, se nós considerarmos sociologia, antropologia e educação, que é um número bastante expressivo também na quarta geração, a administração tem 9, né, dos 40, direito, enfim, não lembro aqui o número, mas é bastante expressiva também
a representatividade das ciências sociais aplicadas. A questão é que ainda há um número baixo de concluintes, né, na quarta geração, então aqui fica mais como uma pista de saber se isso é uma tendência que vai se configurar ao longo do tempo ou algo, enfim, que nós precisaríamos aguardar mais tempo para ver se esse movimento se perpetua mesmo. Aqui mostra a área de formação por grandes áreas do conhecimento, mostrando que 80% dessa formação ainda é nas ciências humanas, né, 11% nas ciências sociais aplicadas, 6% nas ciências da saúde, mas, pode passar, quando nós desdobramos por gerações, nós percebemos, né, um movimento diferente ao longo dessas gerações. Então, predominância das ciências sociais nas primeiras gerações e uma diversificação maior a partir da terceira e da quarta gerações, certo? Pode passar. Do total, né, aqui é uma distribuição dos 591, quais deles são em cada área mais específica, né? Então a sociologia está em primeiro com 36,5% dessa formação, a representatividade da sociologia. As ciências sociais representa 12% dessa formação. O direito aparece em terceiro lugar com 6%, são 36 pesquisadores. Educação com 28 pesquisadores e saúde coletiva também. Em quinto lugar a ciência política e sociologia e antropologia, porque é o programa, né, em sociologia e antropologia, com 26 pesquisadores, e antropologia em sexto, com 24 pesquisadores. É também importante ressaltar, né, que como os pioneiros vêm das ciências sociais, então há, claro, né, uma predominância em relação a essa área, mas é também interessante perceber esse movimento em direção às ciências sociais aplicadas. Aqui são, então, os países de formação das gerações, né, ou estados. No caso dos pioneiros, nós temos, então, 8 pioneiros que são formados fora do país, isso é doutorado, né, todo o doutorado, e 6 no Brasil. No Brasil, então, 3 são da USP, dos pioneiros, e 3 formados no IPERJ, né. Isso, enfim, corrobora, né, outros estudos também que falam da formação das ciências sociais no Brasil, né. Eu tenho que encerrar, mas ainda tem um pouquinho, eu vou tentar me... Tá, obrigada. A gente sempre pensa que vai dar. Do professor Elcio Trindade, por exemplo, que analisa, né, a história das ciências sociais no Brasil e na América Latina, que corresponde, por exemplo, à segunda etapa da constituição das ciências sociais no Brasil, que é essa internacionalização que começa a acontecer muito em função das bolsas, da CAP, CNPq, né, enfim. Então, isso também se expressa bem nos pesquisadores da primeira geração. Quando nós olhamos, né, na segunda geração, nós percebemos que há, né, uma concentração, uma representatividade bastante importante do Rio de Janeiro, né, na formação, são 119 pesquisadores formados na segunda geração, então há uma representatividade bastante importante do Sudeste em termos da formação, mas também, né, importantes outros centros, né, como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. São 3 pesquisadores nessa geração de instituições internacionais, na Itália, um nos Estados Unidos e um na França, e também, né, a questão do Rio de Janeiro se explicar um pouco essa predominância em função de que é uma das primeiras cidades em que surge, né, a violência como uma questão urbana, como um problema social a ser enfrentado e, portanto, mobiliza, né, todas essas interpretações e a produção de conhecimento na área. Pode passar, por favor. Aí é um movimento bem interessante, né, que mostra a terceira geração, que aí é uma descentração, digamos assim, né, do Sudeste, e que vai para outras áreas, sobretudo da região Nordeste e da região Norte, né, o Amazonas com 18 pesquisadores, o Pará, o Maranhão, né, há também aqui uma expressividade em termos do estado de Minas, que estava com 10 pesquisadores e na terceira geração já passa para 40, né, então a gente consegue ver um pouco essa... tanto, né, o que dialoga com o dado anterior da
diversificação das áreas e também dessa diversificação regional que se torna mais expressiva na terceira geração. Então, aqui a gente, né, pensa em correlacionar ou entender um pouco a partir também das políticas de expansão do ensino superior e, né, a relação com a pós-graduação ou o fomento da pós-graduação, a constituição de programas de pós-graduação, enfim, onde esses pesquisadores passam a atuar, né? A quarta geração é uma certa retomada, digamos assim, né, do Sudeste, mas ainda é preciso ponderar que são poucos concluintes. Então, isso também, da mesma forma, né, como eu falei anteriormente, é preciso ver se isso se consolida como uma tendência ou, enfim, né, aguardar um tempo maior para entender um pouco esse movimento, né. Pode passar. O perfil das universidades, né, então, do total de 591 pesquisadores, em 481 foram formados por universidades públicas. Então, aqui a importância da universidade pública na formação dessas gerações, e isso não se coloca só para essa área de estudos, né, me parece, mas, enfim, para a gente entender um pouco, né, da importância desses espaços. Aqui, em relação às instituições mais expressivas na formação, nós temos as públicas estaduais, né, a USP e a UERJ, e federais, a UFRJ, e depois o UPERJ, né, como as instituições que mais formaram doutores em violência e crime no Brasil até o momento. Essas são as instituições mais expressivas, né. Em segundo lugar estão outras universidades federais do Sudeste, a UFMG e a UF, e dos estados do Ceará, Distrito Federal, UNB, e Rio Grande do Sul, a URGS, né. As internacionais, então, são 5 nos Estados Unidos, 4 na França, 1 no Canadá, Espanha 1, Itália 1 e Alemanha 1. Isso, e a maioria, grande maioria, é dos pioneiros, né, que tem essa formação no internacional. Pode passar. Aqui a distribuição, né, do tipo de universidade por gerações, então a gente percebe, né, esse movimento até, né, das universidades públicas, e, né, na quarta geração nós não temos nenhum pesquisador com formação internacional, né, a expressividade, portanto, né, da universidade pública. Aqui também é aquele que não dá para ver direito, né, mas mostra um pouco a distribuição nas universidades por gerações, né? Então, novamente, a primeira geração dos pioneiros, que é ali o azul, né, nas universidades internacionais, a segunda geração nas universidades públicas e estaduais do Sudeste e alguns estados como Brasília, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, a terceira geração, universidades públicas de todos os estados e importantes universidades privadas do Sudeste e do Rio Grande do Sul, né. Então, assim, a título de considerações finais, porque, enfim, né, ainda estamos elaborando, né, então são mais pistas assim que a gente tem. A análise dos balanços, ela revela um campo expressivo, então, em termos de produção, e reflexivo também, né, um campo que se pensa e que está continuamente produzindo balanços e reflexões a respeito dessa produção. Uma coisa que nos chamou a atenção nesses balanços é a continuidade de determinados temas, como eles aparecem, né, lá na década de 90, como eles aparecem em meados de 2000, como eles aparecem agora, que é a permanência nos padrões de atuação e gestão de um Estado autoritário em contexto democrático, né? Então, assim, temas como autoritarismo, seletividade penal, discricionariedade, violência policial, desigualdades no acesso à justiça, por marcadores de classe, raça, gênero e sexualidades, violações de direitos humanos nas prisões são recorrentes e parecem ganhar mais fôlego no contexto atual, né? Então, pode passar. Algo que nós identificamos nesses balanços é que o autoritarismo, ele permanece como um contínuo ao longo de todo esse período histórico, né? Então, lá nos primeiros balanços, o Sérgio Adorno, por exemplo, destacava, né, a preocupação que ele tinha em que a consolidação do Estado democrático tivesse atrelada ao respeito e às garantias constitucionais da Constituição Cidadã. E é curioso que em 2018 nós estejamos vivendo justamente esse processo, né? Estejamos nos vendo às voltas com as tentativas de garantia dessa mesma Carta Constitucional. Então, as linhagens, né, esse autoritarismo, esse contínuo
continuum que nós identificamos, né? Portanto, coloca um desafio não apenas para o campo de estudo, mas para as políticas públicas, para as instituições da justiça criminal e seus agentes. A análise das linhagens mostra um conjunto de 591 pesquisadores que está ainda em contínuo processo de formação, então tende a ser muito maior, e mostra o potencial da formação de novas gerações e a importância que esses pioneiros tiveram, né? Então, eu acho que é interessante aqui pensar nessa articulação entre as trajetórias desses pesquisadores e as suas vinculações institucionais, né? A preponderância do gênero feminino, 51% do total, né, dos 591, e desde 2010 um número sempre superior de mulheres em relação aos homens, né. Isso também é interessante de relacionar, ou que nos parece, né, abrir a possibilidade de relacionar também com a emergência dos estudos de gênero no Brasil, a partir da década de 80, né. Então, nós até pensamos numa análise que nós desenvolvemos em parte, que foi compilar todas as referências bibliográficas desses balanços. Então, nós fizemos esse processo. Temos mais de 350 páginas de referências bibliográficas e tentamos fazer um levantamento temático. Então, também seria interessante uma correlação com os temas, né? A gente fez isso em parte. Então, estamos aí com um limite de caracteres do artigo, não sei se vai dar para dobrar ou triplicar, talvez a gente consiga. Pode, tá. Então, tá ótimo. Então, isso, né? É interessante pensar a emergência também desses estudos na composição de gênero. Pode passar. A área de formação, então, é uma concentração nas ciências humanas, com uma expressividade da sociologia, mas uma diversificação a partir da terceira geração, dentro das ciências humanas e também para as ciências sociais aplicadas, né? Há que se destacar, né, a continuidade da importância do Sudeste na formação, mais ampliação para outras gerações para outras regiões a partir da terceira geração, que nos colocam, enfim, né, no desafio de dialogar com essas políticas de expansão do ensino superior e em que medida isso também está relacionado ao fomento à pós-graduação, né? E aqui algumas pistas, assim, que talvez nós não tenhamos ainda tantas evidências concretas e materiais, mas que nos surgiram dessa análise temática que não está ainda formalmente concluída, mas que surge como pista. A ausência, digamos, da mobilização da categoria racial nos estudos, né? É curioso que, assim, apareçam temas, né, como a questão da seletividade penal, né, a questão do racismo, mas isso não trabalhado do ponto de vista de um debate racial, de um debate da racialização, enfim, desses fenômenos e desses processos, considerando, né, o fenômeno, as características do fenômeno da violência letal no país. Então, chama a atenção um pouco a invisibilidade do debate racial nos estudos, né? Que acho que precisaria ser mais explorado e que foi algo que surgiu também desse levantamento temático inicial que nós fizemos, né? As questões geográficas, elas continuam como uma tensão, né, que permanece nesse campo de produção. Então, seria interessante, né, pensar, porque os balanços, até os balanços mais recentes, continuam apontando uma concentração da produção no Sudeste, mas eu acho que é importante também, né, talvez tentar relacionar, né, a formação e a produção e tentar entender se essas lacunas existem, onde é que estão essas lacunas, né, e se essa maior diversificação das regiões se mantém na quarta geração e pode vir a ter um impacto nas publicações, né, ou nas produções que não sejam só as teses e dissertações, mas nos artigos. Com relação aos referenciais teóricos, embora a gente não tenha feito uma análise sistemática, então aqui é muito mais uma pista, ou algo a ser até aprofundado em outros estudos, mas nos parece que, de uma forma geral, há muitas ferramentas conceituais e metodológicas que são mobilizadas lá nos primeiros balanços, que são sintetizadas lá nos primeiros balanços e que persistem ao longo do tempo, ou são
continuam a ser mobilizadas, né, mesmo em estudos mais recentes. Então, isso nos faz pensar um pouco, né, em termos até de uma complexificação de alguns temas e de que modo esses temas vêm sendo trabalhados a partir, né, desse ferramental teórico, conceitual e metodológico também. As áreas de concentração dessa produção, né, é interessante perceber os movimentos e os ganhos e perdas, digamos, né, desse reposicionamento das áreas ao longo do período, e entender também se a diversificação das áreas a partir da terceira geração vai se tornar mais expressiva e se mantém, né, de fato como uma tendência. Isso seriam mais pistas, né, que nós chegamos até o momento. Enfim, aí é um pouco isso que nós gostaríamos de apresentar, e fico aberta então para as colaborações e contribuições de vocês. Obrigada. Só muito brevemente, esse seria o percurso 3? O percurso 3 é o das temáticas. Das temáticas. Que está ali. Então, bom dia para todos e a todas. Queria agradecer, então, o convite para debater o texto aqui, participar também dessa iniciativa de construção desses balanços bibliográficos, né, dessas áreas principais da sociologia. Então, agradecer a Luísa, a Márcia, enfim, obrigado. Queria também felicitar as autoras, a Rochelle, Jânia, Lígia e o Leonardo, né, enfim, por esse trabalho todo. Faz pouco tempo eu fiz um balanço muito mais recortado com a Jânia para a BIB, justamente, e eu sei que, então, trabalho enorme, difícil pra caramba, mas muito importante, né? Enfim, é um trabalho, enfim, para mim, eu acho um trabalho, às vezes, meio chato, né? Enfim, não só pelo trabalhão que dá fazer balanço bibliográfico, mas também porque passa sempre pela definição do que é o cânone, quais são os cânones, enfim. É uma coisa meio, por vezes, meio circular, meio institucional, às vezes meio autocelebrativa. No caso do texto de vocês, na verdade, vocês terceirizaram isso, porque vocês pegaram a definição do livro do Renato e do Raton. Então, no caso de vocês, foi menos sofrido, eu imagino, né, de estabelecer quem são os pais fundadores ou os pioneiros, né, como é o termo que o Renato e o Raton utilizam, né, os pioneiros. Mas eu acho, enfim, que esse é um trabalho que é bastante importante, e nesse momento fundamental, talvez nunca tenha sido tão importante como agora fazer isso, eu acho. Quer dizer, está no momento de ataque, né, ao conhecimento científico, de obstrução à ciência brasileira, de um certo anti-intelectualismo, e é fundamental, eu acho, agora fazer o trabalho que vocês fizeram, quer dizer, de se amparar nas instituições, nas chancelas institucionais, nos reconhecimentos, né, de excelência científica, de determinados campos de conhecimento, e esse, enfim, dos autores, das redes de pesquisa, etc. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, porque, digamos, especificamente nessa área, né, da sociologia da violência, é uma área que teve, enfim, foi, digamos, bastante importante nos últimos tempos, né, enfim, e parte do que vocês estão construindo, né, o mapeamento todo enorme que vocês fizeram, é muito importante, enfim, para demonstrar o quanto que essa área contribuiu, né, para o país, para estabelecer alguns critérios políticos, alguns critérios cognitivos, né, enfim, divergentes, lógico, né, enfim, como tem que ser o debate público, para a discussão desse tema fundamental, que é o tema da violência, né. Então, enfim, uma das coisas, agora que eu estava pensando, uma das coisas que eu acho que é fundamental, você falou um pouco rápido aqui, né, enfim, quer dizer, todo esse volume de conhecimento foi predominantemente construído em universidades públicas, né, enfim, ou seja, toda uma aposta de políticas de ciência, tecnologia e educação, né, ou seja, produção de conhecimento público,
formação de quadros de pesquisa, e nesse momento que a gente está meio em recuo, né? Enfim, é importante estabelecer esses parâmetros, essas chancelas, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, tem uma coisa que eu sempre digo, né? Enfim, mesmo quando a gente sai para fora, né, do país, nessa área, há um reconhecimento bastante importante do que foi produzido no Brasil dos anos 70 para cá, nessa área, né? Ou seja, a gente não é chamado para falar só da situação do Brasil, né? Mas a gente exporta conceitos, teorias, metodologias, tem uma importância, não sei como é que... Tem uma importância que eu acho que é bastante grande e vocês dão visibilidade a isso. Enfim, é um texto super sensível a esse momento, a essas discussões, e muito preciso para demonstrar essas contribuições dessa área específica, né? Vou fazer pouquíssimos comentários. Eu acho que o trabalho de vocês é irretocável, quase irretocável. Vou fazer algumas sugestões só. Enfim, nesses dois eixos que vocês trabalharam, né? Em primeiro lugar, essa espécie de balanço dos balanços. Vocês pegaram todos os balanços já realizados, é um negócio impressionante, ou seja, de 93 até 2018, né? Cobre toda essa produção dos 70 até 18. Vocês dizem que não é exaustivo, mas eu acho que é o trabalho mais exaustivo que já foi feito nessa área. Enfim, vários dos balanços, não são todos que vocês listaram que eu já li, mas do que eu conheço, eu acho que é o balanço mais completo e, portanto, já é uma referência incontornável. A novidade, eu acho, do texto de vocês também, além disso, tem a ver com essa entrada pelas linhagens, que eu acho bastante interessante. Quer dizer, a gente tem, sobretudo quem trabalha, né, nessa área, tem um mapeamento mais ou menos intuitivo dessas linhagens, né, mas vocês tornaram isso objetivo, e eu acho que isso é bastante importante para quem está chegando. Um ponto que eu, sei lá, uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa questão das linhagens e das gerações é justamente a análise da quarta geração. Não sei, Rochelle, talvez se a gente for comparar, por exemplo, na quarta geração são 40 pesquisadores, né, que é um universo bem inferior. A segunda geração são 251 na segunda geração, e a terceira geração 286. Fiquei me perguntando se esse universo que vocês trabalham, ele não provoca algumas distorções na análise, digamos assim. Tem algumas coisas que são distoantes em relação às tendências que vinham se consolidando em relação às outras gerações. Por exemplo, as áreas de formação. Tem uma tendência mais ou menos clara, né, da primeira, segunda e terceira geração, e aí muda, por exemplo, o negócio da administração, se a área predominante desses estudos é uma coisa, para mim é uma coisa super surpreendente, mas eu acho que tem a ver com esse universo reduzido de pesquisadores que são, enfim, no fundo é a mesma questão dos estados também, né? Que tem toda uma tendência de dispersão, né? Você vê claramente, começa São Paulo, Rio, sobretudo São Paulo e Rio, né? Enfim, um pouco Minas, Ceará, Rio Grande do Sul, e depois isso vai ganhando uma abrangência geográfica enorme, sobretudo na terceira geração. Isso, né, tem uma amplitude gigantesca, e aí na quarta geração se concentra de novo, né? Então, eu não sei, uma coisa para a gente conversar, né, para a gente discutir, enfim, não sei se esse universo pequeno não tem alguma coisa que ele está produzindo como distorção, entendeu? Não sei se essa quarta geração ainda é uma geração em construção, pouco madura, ou, enfim, tem um ciclo geracional que eu acho que não se completou nessa quarta geração. Talvez, eu acho que é legal ter ela aparecer no texto, mas talvez fazer uma pontuação metodológica mesmo, né? Porque tem diferenças nas tendências que a gente vinha observando, enfim, anteriormente.
alguns outros comentários, né? Enfim, é impressionante a demonstração de vocês da solidez da área, né? Enfim, anos 70, quando começa, consolidação por volta dos 90, explosão nos 2000, 591 pesquisadores, eu não imaginava que era tudo isso, e ainda poderia ser mais, vocês fazem essa ressalva, né? Quer dizer, porque vocês seguiram só as linhagens dos pioneiros. Se a gente pegasse, digamos, linhagens que surgiram por fora das linhagens dos pioneiros, a gente provavelmente ampliaria ainda muito mais o número de pessoas se dedicando a essa área de estudos de violência, né? E aí, 5 minutos, tá. Então, depois a gente conversa no debate também. Então. Tem uma coisa que, enfim, eu não devia fazer todo esse longo percurso, mas, enfim, eu vou fazer de toda maneira. Tem uma coisa que é um incômodo meu, na verdade, que eu queria colocar aqui, que transcende um pouco nossa conversa aqui, quer dizer, a área de sociologia da violência é uma área que tem muito impacto em termos de política pública, né? E nós fomos, basicamente, massacrados na última eleição. Para vocês terem uma ideia, Ciro Gomes tinha um pioneiro. Não, pioneiro não, segunda geração. O Haddad tinha um pioneiro. O Alckmin tinha um de segunda geração. A Marina tinha um pioneiro também, como coordenador da área de segurança pública. E a gente perdeu para o general Augusto Heleno, que é um completo ignorante. Então, eu fico perguntando, bom, a gente tem um processo de consolidação bastante importante dessa área e acontece isso nesse momento, né? Tem uma coisa que talvez, porque foi isso que eu senti um pouco falta no texto, você falou que é o que está menos desenvolvido, que é trabalhar algumas questões temáticas, porque, veja, tudo isso que aconteceu ano passado, aconteceu justamente no momento em que essa área, digamos, isso aparece em vários dos balanços que foram feitos, pelo menos dos que eu conheço, né? Aparece no momento em que, digamos, tem alguma continuidade temática, questão do autoritarismo e tal, mas tem algumas inflexões que também são importantes. Uma inflexão importante, por exemplo, é o seguinte, tem uma discussão marcadamente anos 80, digamos, que é a discussão sobre os resquícios autoritários das instituições do Estado brasileiro, né? A figura do Paulo Sérgio Pinheiro, enfim, todo aquele debate no bojo do processo de redemocratização, bastante importante. E ao longo dos anos 90 e sobretudo dos anos 2000, a rede dos pioneiros, digamos, começa a se organizar em torno da ideia de segurança cidadã, que é uma ideia bastante normativa e já orientada para a formulação de políticas, né? E é justamente, digamos, quando isso se consolida nos anos 2010 que a gente toma essa tratorada o ano passado. Então, quer dizer, fazer algumas relações entre não só as continuidades, mas as inflexões temáticas, pode ser interessante para a gente pensar sobre esse campo também, né? Foi uma coisa que eu ando pensando muito, não podia deixar de falar aqui hoje, enfim. Porque é curioso, né? Enfim, parece contraditório, eu acho que não é. Que mais? Já acabou meu tempo, na verdade, né? 3 minutos. Não, tem algumas hipóteses que vocês lançam, que são coisas, vou fazer telegráfico, então, para não gastar muito do tempo em rodeios, né? Eu fico rodeando sempre muito. Tem algumas hipóteses, acho que valeria a pena ser testadas. Por exemplo, a questão que vocês valorizam muito no texto, acho importante, que é o crescimento das mulheres, né? Você passa de 2, né, a Maristela e a Alba Zaluar, né, 2 dos 16 pioneiros para 51%. A questão seria, bom, esse boom isso se faz, o aumento da participação feminina se faz no momento também do boom dos estudos de violência, né? Ou seja, tentar isolar um pouco para saber o quanto que isso tem a ver com a área de violência, com a participação das mulheres no ensino superior, enfim, na pós, e talvez, enfim, voltando para as questões temáticas, o que aporta essa presença maior das mulheres na área de segurança, enfim, violência, crime, justiça criminal. É uma coisa para se pensar. Outra coisa seria a relação, por exemplo, enfim, tudo telegráfico, porque acabou o tempo, né? A questão, por exemplo, do aumento dos investimentos e
E esse espalhamento geográfico que vocês apontam, né? O Reúne e tal, será que a gente pode dizer que existe, enfim, uma coincidência ou uma relação entre essas coisas? Como é que a gente pensa sobre isso? Enfim, tem um monte de coisa para falar sobre essa questão do espalhamento geográfico, mas não dá tempo. Por fim, a questão que você apontou no final, em relação às questões raciais, eu tenho uma... vocês apontam, vocês têm uma hipótese no texto, ou seja, dada a raça dos pioneiros, isso pode ter levado a um ocultamento dessa questão, e, enfim. Para essa questão da subrepresentação, né? Eu teria uma outra hipótese que seria, digamos, talvez estejam sendo feitos estudos sobre que, né, vão equacionar questões raciais e violência, mas por fora das redes dos pioneiros, entendeu? Pode vir de outro lugar. Por exemplo, os estudos raciais, que de repente encostam, só que não vem pela linhagem dos pioneiros, entendeu? Isso é uma hipótese, talvez, para a gente. Aí tem a ver com as áreas de interface, né, que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Porque o gênero, acho que também tem isso. Tem uma produção importante que vem da Unicamp, do PAGU, que tem a ver com violência, não tem nada a ver com os pioneiros, mas que eles criaram essa linha muito forte ali, que tem a ver com violência. Eu acho que raça também seria uma coisa, intuitivamente, vocês fizeram um trabalho muito objetivo, né? Intuitivamente, a gente poderia levantar isso como hipótese, ou seja, que essas questões, elas talvez venham dos estudos raciais para a violência, e não da violência para os estudos raciais, sei lá. Enfim. Teria milhares de outras coisas para te colocar, a gente pode conversar, Rochelle, mas eu não quero ocupar o tempo, e aí dá para a gente conversar também no debate, né? Enfim, obrigado.